Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, e a última notícia que eu tenho é que o professor Braille está se recuperando e com certeza logo, logo estará entre nós. Esse programa chama-se Saúde e Companhia, por quê? Porque nós sempre temos aqui na bancada algum médico com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Emerson Quintino. O professor Emerson, ele é natural do Espírito Santo, onde fez a sua graduação, depois fez sua pós-graduação em residência médica e doutorado na Universidade de São Paulo, onde ficou atuando por muitos anos e, por sorte nossa, da nossa instituição, hoje ele é docente do Departamento de Clínica Médica e tem uma educação, uma atuação educativa extremamente importante e educacional também. E o professor Emerson hoje, como vamos começar a falar, ele é o chefe de um setor da nossa situação extremamente importante, que é a Coreme. Professor Emerson, explica o que é a Coreme, por favor. Olá, obrigado pelo convite. A Coreme é a Comissão de Residência Médica, né? A residência médica, professor Renato, é a melhor forma de treinamento e formação de um jovem médico. Então, esse jovem médico, quando ele acaba a sua faculdade, né, ele vai começar o seu treinamento na sua especialidade. Então, a residência médica é um treinamento em serviço supervisionado, né, supervisionado por um docente mais qualificado, mais experiente, que vai guiar, vai ser o mentor desse jovem médico. Então, aqui na nossa faculdade, tá certo, nós temos um grande serviço de residência médica. Hoje nós somos uma instituição que tem uma penetração no Brasil todo. Eu te pergunto, a maioria desses médicos que vêm fazer treinamento aqui, são médicos aqui da região de Rio Preto? Pelo contrário, né? Realmente nós somos uma instituição, a FAMERP, o Hospital de Base, é uma instituição muito grande, né? Há 4 anos atrás nós tínhamos pouco menos de 1.000 candidatos para o nosso concurso, hoje nós estamos beirando quase 3.000 candidatos para o concurso de residência médica e praticamente nós recebemos médicos de todos os estados do país, né? Então, para falar a verdade, a minoria é de São José do Rio Preto e região, e a maior parte vem de outros estados. Quantas vagas nós temos de residência? Cada programa tem um número de vagas específico, né? Esse ano nós abrimos cerca de 200 vagas de residência médica nas diversas áreas. São 64 áreas que nós somos credenciados para a formação de jovens médicos. Imagine o seguinte, nós tínhamos 200 e poucas vagas para admitir esse jovem médico e complementar a sua formação, e nós tivemos 3.000 candidatos. 3.000 candidatos, justamente. Você chega a lembrar, Emerson, o candidato mais distante de que estado veio? Tem candidatos de Roraima, assim como tem candidatos do Rio Grande do Sul, né? Nós temos candidatos de praticamente todos os estados da federação, professor Renato. Esse jovem que está sendo formado, ele tem uma remuneração. Sim. Essa bolsa, quem é que paga esse jovem? É uma excelente pergunta, né? Todo médico que vai iniciar sua residência médica, ele tem que ser remunerado, né? Ou ele é remunerado via Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ou pelo Ministério da Saúde, ou pela própria fundação, pela própria Funfarm. São as 3 vias de financiamento. Tá, olha, só para a população lembrar, eu não lembro, não sei se Emerson vai lembrar, quando a residência médica começou a ser remunerada, né? Eu tenho 30 e tantos anos de formado, a residência não era remunerada, quer dizer, isso hoje permite que o residente ele faça a sua formação tranquila, a bolsa não é uma bolsa desprezível. Quanto é que tem uma bolsa hoje? Então, uma bolsa de residência médica para trabalhar 60 horas semanais, essa é a carga horária máxima que um residente pode trabalhar, ela está em torno de R$3.000 bruto. Tem alguns descontos de INSS e tal, mas é em torno de R$3.000. Qual é a área mais procurada? Qual é a mais concorrida? A mais procurada este ano, em termos de relação candidato-vaga, né, foi radiologia, cirurgia plástica e neurocirurgia. Essas 3 áreas foram as áreas mais procuradas
pelo nosso concurso. Só para a população ter uma ideia, eu tenho uma residência, sou chefe de uma residência em transplante de fígado e esse ano não teve nenhum candidato. Isso é uma preocupação de todos nós transplantadores, que o médico, o jovem médico não está se dedicando à formação do cirurgião, do transplantador, do médico transplantador, e eu vejo que isso será uma dificuldade para o país no futuro. O Emerson, chega uma época que a residência em pediatria também tinha uma procura muito baixa. Ela continua assim? O que acontece, professor Renato, é o seguinte, o senhor estava comentando aqui da dificuldade de formação de médicos transplantadores. Na realidade, é uma lógica, vamos dizer assim, uma lógica de mercado, né, onde o profissional, em algumas áreas, infelizmente, ele não é valorizado. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma procura baixa por pediatria, por ginecologia e obstetrícia, que, pelo menos no nosso hospital, vem crescendo, ainda bem, ultimamente, né? Mas existe essa preocupação, realmente, em algumas áreas onde nós não temos candidato, ou temos muito poucos candidatos. Áreas básicas, importantes para o país, como medicina de família e comunidade, nós temos pouca procura. Você imagina alguma solução para isso? Eu lembro que, há muitos anos atrás, o Brasil não formava engenheiro. Depois nós entramos numa crise que não tinha engenheiro. As áreas básicas da medicina, hoje poucas pessoas querem, como você citou agora, professor Emerson, ou médico de família, extremamente importante. Você vê alguma solução, por exemplo, será que uma carreira de Estado não resolveria isso? Eu não sei se resolveria, mas seria um grande estímulo, né? Nós temos uma carreira de Estado para o médico, né? O médico tem uma carreira, assim como tem o promotor, o juiz, nós temos uma carreira de Estado valorizada, né? Onde o médico, por exemplo, um clínico geral, um pediatra, um médico de família e comunidade, ginecologista, um cirurgião geral, ele pudesse ser valorizado e pudesse ter menos empregos, menos vínculos empregatícios e se dedicar mais à sua profissão em uma determinada comunidade. Então, acho que a carreira de Estado seria fundamental. O professor Emerson já tem, acho que 8 anos à frente da Coreme, 6 anos. Não, eu estou indo para o quinto ano à frente da Coreme. Então, eu gostaria, professor Emerson, que nesse período que você tem esse gerenciamento da Coreme na instituição, o que era que você faria de diferente na Coreme? Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estão voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Emerson, que é nefrologista e coordenador da Coreme. No bloco anterior, ele que está agora no período de 4 anos, 5 anos na Coreme, eu perguntei a ele, Coreme, isso que ele explicou, que é a coordenação da formação do médico pós
sua graduação, se ele teria alguma ideia para mudar ou fazer alguma alteração na Corém Minas. Na realidade, professor Renato, assim, a residência médica, de uma forma geral, no hospital de base e na FAMERP, ela cresceu muito realmente nos últimos 4, 5 anos, dado a grandes mudanças que a instituição viveu. Então, o fortalecimento vamos dizer assim, da instituição, a aquisição de aparelhos, de tecnologia, de fortalecimento da marca, vamos dizer assim, do hospital de base, da FAMERP, contribuíram muito para o crescimento da residência também. Acho que o desafio maior agora é a gente consolidar esse crescimento da residência médica, fortalecer a educação desses jovens médicos, formação de novos profissionais, de novos tutores, novos mentores, né, a partir desses jovens profissionais que nós estamos formando. Então, acho que isso seria o grande desafio da faculdade, é a formação de novos preceptores e novos mentores para esses jovens médicos. Ô, Emerson, com a tua especialidade, você atua na nefrologia, e quais são as doenças mais comuns que afetam o rim e como é que a população poderia fazer uma prevenção? Porque todo mundo fala no coração, não coma gordura, não faça exercício, e não se fala qual seria a prevenção para as doenças renais. Acho que a gente deixa muito claro isso. Ninguém fala que tem o seu nefrologista, né? Pois é. Porque isso é uma coisa importante. Então, assim, as principais doenças que levam o rim a diminuir o seu funcionamento em longo prazo são diabetes e hipertensão arterial. De longe, são as duas principais doenças que prejudicam o funcionamento do rim em longo prazo. E nos casos mais extremos, pode levar o rim a parar de funcionar e a gente ter que substituir o funcionamento do rim através de diálise ou de transplante. Mas existem alguns sintomas de alerta que todos têm que ficar atentos. Então, se a urina começar a fazer espuma, é um sinal de alerta. Se começar a urina a mudar de cor, ter uma tonalidade que lembra uma água de carne, como se fosse sangue na urina, a gente tem que ficar alerta. Se os pés começarem a inchar, seria outro sinal de alerta. Uma pessoa que não tinha pressão alta, que começa a desenvolver pressão arterial elevada, seria outro sinal de alerta. Se essa pessoa tem diabetes, se ela fuma, né, nós temos que ficar também preocupados. Então, de uma maneira geral, o rim ele tem que fazer parte de uma avaliação clínica geral, assim como faz para o coração, como o paciente vai no dermatologista, vai no médico de fígado, né, o rim tem que fazer parte dessa avaliação geral. Esse telespectador que está nos ouvindo agora, ele vai a um clínico, ele vai ser examinado. Qual seria o exame básico que esse médico deveria pedir para esse paciente, para avaliar esse rim? Tá. Então, 2 exames muito simples que estão disponíveis em qualquer laboratório, em qualquer unidade básica de saúde. Então, os 2 exames mais simples são o exame de urina simples, que a gente chama de exame de urina tipo 1, e um exame chamado creatinina. Através do exame de urina do tipo 1, nós vamos ver se tem sangue na urina, se tem proteína na urina e outras alterações muito simples que aparecem nesse exame de urina que já podem alertar para uma eventual doença renal. E outro exame que também é muito simples, fácil de fazer, chama-se creatinina. Através desse exame de creatinina, a gente pode inferir qual o percentual de funcionamento dos rins, né? E nós podemos saber se esse paciente, se esse indivíduo tem uma deficiência no seu funcionamento. Olha, essa informação é extremamente interessante, porque todo mundo acredita que o exame da urina é só para ver infecção, né? Mas ele traz um perfil da função desse rim. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ele deveria fazer esse exame de quanto em quanto tempo? Então, na pessoa diabética, essa é uma pergunta fundamental, porque a primeira manifestação de doença no rim pelo paciente diabético é a perda de proteína na urina. Só que essa perda de proteína é em quantidade muito pequena no seu início. E essa quantidade pequena, por vezes, não aparece no exame da urina tipo 1. Então, a gente tem que fazer um exame um pouquinho mais específico, professor Renato, que chama microalbuminúria, que também é simples de fazer. E, através desse exame, a gente pode detectar diabetes com alteração renal bem no seu início. E tem algumas medidas que podem ser tomadas
que retardam a progressão, a piora do funcionamento do rim no paciente diabético. Então, a detecção precoce da nefropatia diabética através desse exame chamado microalbuminúria é muito importante. E esse exame deve ser feito depois de pelo menos 5 anos do diagnóstico de diabetes, naqueles pacientes que têm diabetes que a gente chama de tipo 1, que começaram muito jovens, ou logo ao diagnóstico de diabetes tipo 2, que é quando começa no adulto. E se vier normal, ele deve ser repetido pelo menos anualmente. E se ele se detecta essa microalbuminúria, qual é a prevenção? Quando é que o médico vai atuar para retardar que ele vá acabar em uma diálise, por exemplo? Sim. Então, no paciente diabético que foi detectado microalbuminúria, a principal medida é controle do diabetes. Então, primeira medida, controle do diabetes. Controle da hipertensão arterial. E aí tem uma classe de medicação específica que pode ser utilizada nesse paciente para controlar a hipertensão arterial, que retarda a progressão da nefropatia diabética. Não fumar, né? O fumo, tabagismo, ele tem que ser eliminado, né? Controlar o colesterol, controlar o ácido úrico, fazer atividade física orientada, esse grupo de intervenções retarda a progressão da nefropatia diabética. Professor Emerson, hoje nós sabemos que existe o que nós chamamos de pré-diabético, essas pessoas que têm resistência à insulina, esse doente, ou seja, aquela pessoa que não tem a glicemia alta, mas já tem a insulina alta, esse também é um fator de risco, não é? Porque a gente vê a síndrome metabólica, o obeso, colesterol, triglicéridos, ele está nesse contexto? Esse é um doente, um indivíduo potencial que pode apresentar doença renal crônica, sim, né? Então, esse paciente com síndrome metabólica, né, que tem alteração de colesterol, alteração de ácido úrico, ele tem, às vezes, uma obesidade central, aquela barriguinha, né, hipertenso, muitas vezes, esse paciente ele pode desenvolver, sim, doença renal crônica e é um indivíduo que tem que estar alerta sobre essa possibilidade. Bem, Emerson, eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco para nós sobre a terapia substitutiva, ou seja, quando é que esse doente, qual é o limite que você diz, não, esse rim agora ele faliu, ou ele vai para a diálise ou vai para um transplante, e quando é que isso aparece para vocês decidirem junto com o paciente. Mas isso você vai responder no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Emerson Quintino, do Departamento de Clínica Médica, nosso nefrologista. Emerson, eu fiz uma pergunta aqui para você. Nós fazemos diagnóstico da lesão renal, começa a tratar e chega um tempo que esta doença avança e não tem mais terapia medicamentosa.
Quando é que o doente precisa de diálise? Perfeito. Então, é o seguinte, essas doenças, como eu comentei, diabetes e hipertensão, são as principais doenças que levam à redução do funcionamento do rim. Então, quando o funcionamento do rim ele cai em torno de 10% apenas, é a hora que precisa iniciar a terapia de substituição renal, que pode ser feita através de diálise, tá certo? Ou através do transplante. Quando ele cai 10% ou fica 10% De funcionando? 10% para baixo. Quando ele funciona de 10% para baixo, Ok. é a hora de começar a fazer diálise. Como é que vocês quantificam isso? Então, isso pode ser feito através daquele exame que eu comentei do sangue chamado creatinina, ou através de um exame que a gente coleta a urina de 24 horas e faz algumas contas e a gente consegue saber o percentual de funcionamento do rim. Então, quando tem de 10% para baixo, de uma maneira geral, existem algumas exceções, mas de maneira geral, de 10% para baixo, é a hora que precisa começar a terapia de substituição renal, ou diálise ou transplante. Tá, quem é que decide? Qual é a sua opção? Por exemplo, eu tenho uma doença renal crônica, eu digo, eu não quero ir para diálise, eu quero ir para transplante. Eu tenho esse poder para decidir? Então, essa é uma decisão que é tomada do médico junto com os familiares, né? Existe a possibilidade de fazer o transplante antes de se fazer diálise, né? Esse percentual de pacientes no Brasil e no mundo que faz esse tipo de terapêutica é pequeno, na realidade. Ele pula direto da fase de tratamento medicamentosa para o transplante. É possível, mas não é muito comum, né? Em geral, ele faz diálise inicialmente para depois ser submetido ao transplante, né? Esse que iria direto, ele, teoricamente, ele teria que ir para um transplante intervivos. Sim, ele pode ir para um transplante intervivo, sim, né? Poderia pular e se tiver um parente, tá certo, que possa ser o doador, e eventualmente se consegue agilizar o estudo do doador e do receptor para poder fazer o transplante. Esses pacientes que fazem diálise, o impacto na qualidade de vida é muito grande. Eu tenho, por exemplo, tenho um amigo meu que é enfermeiro, ele faz diálise, é um dos homens mais alegres que eu conheço em minha vida, dança toda sexta-feira, ninguém imagina que ele faz diálise. Isso é a cabeça ou realmente a qualidade de vida diminui com a doença renal? Então a gente tem que deixar claro, professor Renato, o seguinte, que infelizmente no Brasil a gente tem um subdiagnóstico, vamos dizer assim, de doença renal crônica. Então, existem muito mais pacientes, provavelmente, com doença renal crônica do que nós temos diagnosticados. E a diálise de hoje em dia é muito diferente da diálise da década de 70, da década de 80, onde existia muita preocupação com a qualidade de vida, que não era muito boa, é verdade, nesses pacientes. Hoje em dia, os pacientes em diálise, de uma maneira geral, têm uma qualidade de vida razoável para boa, né? Então, eles fazem, no caso, os pacientes que fazem hemodiálise, eles vão à clínica 3 vezes por semana e depois que acaba a sessão de hemodiálise, se não teve nenhum problema durante a sessão de hemodiálise, eles vão para as suas atividades do dia a dia. É verdade também que tem pacientes debilitados, né, que já estão numa condição de saúde precária, que estão fazendo diálise e que a qualidade de vida deles não é tão boa assim. Mas, de uma maneira geral, tem uma qualidade de vida muito boa. E, às vezes, tem lesões em outros órgãos também, não só o rim, né? Sim, tá? Então, assim, como diabetes e hipertensão, eles não lesam apenas o rim, lesam o coração, lesam o cérebro, lesam os vasos de uma maneira geral, e podem prejudicar esses sistemas. Quanto tempo esse paciente fica na máquina dialisando? Nos pacientes que fazem hemodiálise, eles ficam em período entre 3 a 4 horas de maneira geral, geralmente em torno de 4 horas. Só queria destacar que existe outra forma de terapia de substituição renal, que é a diálise peritoneal. Para isso, a gente coloca um catéter, né, na barriga do paciente e ele coloca um líquido, que eles chamam de líquido de diálise peritoneal, onde ele faz as trocas. Ele mesmo se cuida, ele não precisa ir no hospital. Que também tem uma qualidade de vida muito boa, ele pode viajar com maior facilidade, tem as suas atividades nada limitadas, ele não precisa ir ao hospital rotineiramente. Ele leva o líquido, onde ele estiver, onde ele estiver, ou ele faz as trocas manuais, ou tem uma maquininha que faz a troca para ele enquanto ele está dormindo à noite. Então, assim, tem uma qualidade de vida muito boa. E tem algum parâmetro para você decidir se ele vai para a hemodiálise ou vai para a peritoneal? Isso é uma decisão que
pode ser compartilhada com o paciente, se ele não tiver nenhuma contraindicação absoluta para fazer a diálise peritoneal, uma cicatriz na barriga de uma cirurgia prévia, se não for um paciente com grandes limitações, ele pode fazer diálise peritoneal naturalmente, né? Ou, se ele não quiser ter esse autocuidado, ele vai para a hemodiálise. Mas, de maneira geral, é uma decisão compartilhada junto com a família e com o paciente. Professor Emerson, esses pacientes que estão na hemodiálise, eles têm a opção do transplante. Ele está ali aguardando o transplante ou é o doente que diz, não, eu não quero passar por um transplante, eu quero continuar minha vida fazendo hemodiálise? Qualquer procedimento, né, ele tem que ser uma decisão pessoal do paciente. Infelizmente, né, tem pacientes, na minha visão, que eles não querem fazer transplante, a gente tem que respeitar essa autonomia da decisão deles, né? Mas a maior parte, eles estão fazendo hemodiálise e estão aguardando para serem transplantados, estão na lista de transplantes do Estado, né? Então, eles vão ser submetidos a transplante um dia. Qual é a terapia que custa mais para o Estado? Ou seja, para nós, para o nosso bolso? É hemodiálise ou seria o transplante? Assim, a terapia de substituição renal, assim, lembrar que nós temos mais ou menos uns 120 mil pacientes em diálise no Brasil, não é pouco, né? Então, o Estado gasta muito com esses pacientes. Por outro lado, nós temos um dos maiores programas públicos de transplante do mundo e que funciona muito bem. Então, o Estado gasta bastante, tanto em hemodiálise, quanto com o programa de transplante. Mas não há dúvida que a qualidade de vida para o paciente transplantado é muito melhor do que a qualidade de vida para o paciente em hemodiálise. Então, nós temos que fazer de tudo para poder transplantar esses pacientes. Professor, você falou aí que no mundo todo existe uma subnotificação, um subdiagnóstico de doentes com doença renal. Qual seria, vamos supor que o ministro ligasse agora para você e falasse, professor Emerson, o que é que eu faço para aumentar esse diagnóstico de pacientes, principalmente precocemente, com doença renal? O que é que eu instituo obrigatório na saúde pública, para que todo doente faça? Existem estimativas no mundo que 10% da população mundial tenha doença renal crônica. As estimativas no Brasil são de mais ou menos 600 pacientes com doença renal crônica por 1 milhão de habitantes. Só para a ideia de comparação, no Japão, essa taxa é em torno de 2.500 pacientes com doença renal crônica por 1 milhão. Então, com certeza, nós temos um subdiagnóstico no Brasil. Voltando para o início da nossa conversa, sobre valorização do profissional, valorização das áreas básicas, eu acho que é isso que nós temos que fazer no Brasil. Valorizar o profissional, não só o médico, todas as áreas da saúde no seu início, na unidade básica de saúde, no médico da família, para capacitar esses profissionais para fazer o diagnóstico de doença renal crônica. Não precisa capacitar unicamente o nefrologista, pelo contrário, nós temos que capacitar o clínico geral e todos os profissionais de saúde para fazer o diagnóstico potencial de doença renal crônica. Você sabe, Emerson, quando eu fui conselheiro do CRM, eu montei um programa de educação continuada, onde eu saí de cidade em cidade, falando basicamente, você lembra, você já foi convidado para isso, basicamente 3 doenças, né? Falava do câncer, falava do diabetes, né? E falava da hipertensão arterial. Eu acho que tem doenças básicas que todos os agentes da saúde têm que ter, obsessivamente procurar, porque a qualidade do doente melhora com o diagnóstico precoce, o seu tratamento. Emerson, nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Inicialmente, eu queria novamente agradecer o convite de estar aqui nesse programa e deixar essa mensagem para vocês, né? Primeiro, em relação à parte educacional da FAMERP e da FUNFARM, na formação de jovens profissionais, dos jovens médicos, dos nossos residentes. Vocês vão ser atendidos por esses profissionais, eles estão em treinamento, mas estão sempre supervisionados por um docente, por um médico mais experiente, como eu, ou até mesmo o professor Renato, que são coordenadores de programa de residência médica. Por outro lado, lembrar a vocês sobre a doença renal crônica, que é uma patologia, uma doença muito prevalente no nosso país e que tem como suas principais causas o diabetes e a hipertensão. Então, fiquem alertas,
sobre a possibilidade de você ou algum familiar apresentar doença renal crônica. Professor Emerson, muito obrigado. Ficou uma mensagem muito clara aqui do exame de urina tipo 1, da microalbuminúria e, acima de tudo, a mensagem que ele passou do exercício, né? Nós temos que manter um exercício, não ficar gordo, cuidar do açúcar, para que a gente tenha uma vida longa. Obrigado a todos, paz e saúde, uma boa semana.